dia, salve para geral, boa tarde, salve para geral, boa noite ou boa madrugada, não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo no canal do YouTube do Roger Brito, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e o nosso assunto é período joanino. Brasil. Nossa, professor, história do Brasil, não aguento, nossa, física é melhor do que a história do Brasil. Não é. Física não é melhor do que a história do Brasil, ok? E esse é um recado direto. Um salve para minha galera do segundo B, que está comigo agora ao vivo. Nessa aula de período joanino, 1808 a 1821, a pessoa já se manifestou e, mais uma vez, não, física não é melhor do que a história do Brasil, tá? Vamos continuar, vamos analisar e trazer a nossa apresentação de período joanino para a nossa aula e para começarmos. Já chegou até aqui? Já está no vídeo? Então, já está no canal? Deixa seu like, se inscreve, compartilha, deixa aquele like maroto e manda para quem quiser. Manda, inclusive, esse vídeo para a galera que acha que física é melhor do que a história do Brasil. Não é. Então, vamos seguindo. Sobre a nossa aula de período joanino, tá? Primeiras medidas tomadas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descer todo o slide, tá? Se você já viu as aulas, os nossos vídeos aqui, você sabe que eu venho discutir em cima dos tópicos de maneira bem abrangente. Então, vou descer todos os tópicos para você que quer fazer aquele print maroto, ou quer mesmo já ir fazendo as suas anotações, tá? Então, vamos analisar esse contexto. Então, primeiras medidas tomadas por Dom João VI após a chegada da família real portuguesa ali em 1808, você se lembra, fugindo das invasões napoleônicas e escoltado pelos navios ingleses. Logo de cara, a abertura dos portos às nações amigas, colocando um fim definitivo ao pacto colonial e abrindo um leque de opções para o Brasil naquele momento, todos os países e agora as praças amigas da família real portuguesa, logicamente poderiam comercializar no Brasil, já comentamos, logicamente naquele contexto não havia um país mais amigo da família real do que a Inglaterra, por todo o processo histórico, o envolvimento político e econômico, e a forma como os ingleses deram escolta à corte portuguesa para virem à colônia brasileira. 1810, tratados de comércio e navegação, paz e amizade, dando um cenário econômico ainda mais favorável aos ingleses, os produtos ingleses pagando menos de tarifa de importação, de taxa de alfândega, do que os produtos, inclusive portugueses, fazendo com que houvesse uma enxurrada de produtos ingleses na colônia naquele momento. E além da questão econômica, os tratados de 1810, como são conhecidos, davam aos cidadãos ingleses no Brasil uma série de privilégios, né? Inclusive jurídicos, de serem julgados pelas leis inglesas mesmo estando no Brasil. Isso, em um outro momento da história do Brasil, vai ser algo interessante de se entender, tá? Mas não esqueça disso. Olha o terceiro tópico aí. Vamos começar a detalhar esse terceiro tópico, tá? Logo no início das ações e das medidas tomadas por Dom João, príncipe regente, está também a revogação do alvará de 1785, alvará imposto pela sua mãe, Dona Maria I, cujo princípio básico era a proibição da instalação de manufaturas nas colônias. Lembra disso? O alvará de 1785 proíbe a instalação de manufaturas na colônia e é revogado com a chegada da família real. Raciocina comigo. Se o Dom João VI revoga o alvará que proibia a instalação de manufaturas, significa que a partir desse momento fica permitida a instalação de manufaturas no Brasil. E automaticamente, logicamente, essas manufaturas começaram a serem montadas. Só que, de onde viria principalmente o maquinário para a instalação dessas manufaturas no Brasil, naquele momento? Isso aí, viria da Inglaterra. E era interesse inglês que aqui no Brasil houvesse a instalação e a ampliação de manufaturas, por exemplo, de manufaturas têxteis? Lógico que não.
Isso geraria uma concorrência dos produtos ingleses. Por isso, a Inglaterra não só elevou os preços deste maquinário, como dificultou as exportações para o Brasil, justamente para que não houvesse um desenvolvimento industrial no Brasil. Se você para pensar, e aqui só um comentário adicional, se você para pensar, neste momento, eu poderia ter tido um início do processo industrial do Brasil. Não é verdade? Com a revogação do Alvará de 1785 e investimentos internos, isso poderia ter gerado o início do processo industrializante do Brasil, só que não ocorre. Quando que, historicamente, o Brasil vai de fato se industrializar? Só lá no século XX. Só com os investimentos feitos por Vargas, só com a postura adotada por Juscelino Kubitschek, é que o Brasil vai de fato se industrializar. Por isso que nós dizemos que a industrialização brasileira foi amplamente uma industrialização tardia, se comparado com os países pioneiros do processo industrial. Um comentário que é muito importante. Com a chegada da família real, logicamente, a infraestrutura da capital começa a ser melhorada. Entende-se que a capital não estava à altura da corte portuguesa. E aí investimentos começam a ser feitos no Rio de Janeiro. Cria-se tribunais, a imprensa régia, o Banco do Brasil, as primeiras escolas superiores, universidades como a Escola Superior de Medicina, é construído o Observatório Astronômico, é construído o Jardim Botânico, são construídos cafés, né, para que membros da elite fluminense pudessem frequentar, pudessem ali se congraçar. Houve uma mudança de posturas, tá? Dentro desse contexto, na questão social, na questão comportamental, nas vestes, no comportamento, na etiqueta. A corte portuguesa, quando chega, ela causa um impacto econômico, ok? O que eu quero dizer com isso? Eu vou precisar de recursos para sustentar essa população. São 15 mil membros da nobreza. São 15 mil pessoas que não trabalham. São 15 mil pessoas que sempre se sustentaram com a arrecadação de impostos. Isso vai ter um impacto imediato sobre a população local. E aí, completando esse raciocínio, uma boa colocação, inclusive, se eu vou ter uma melhoria de infraestruturas para uma população de uma elite local naquele momento, logicamente, quem é que vai sofrer as consequências disso? O povo. Porque vai ter os impostos aumentados sobre ele, vai automaticamente ver as condições de trabalho deteriorar. E, assim, o impacto da chegada da família real é um impacto em âmbito colonial. As elites de outras províncias, muitos começam a ir ao Rio de Janeiro para conhecer o príncipe regente, para conhecer a família real, para de alguma forma fazer parte da corte. Começa-se a comercializar títulos de nobreza para arrecadar dinheiro. Aí começa-se a vender títulos de duque, de duquesa, de conde, de condessa, de barão, de baronesa. Começa-se a comercializar esses títulos de nobreza para a elite fluminense, para a elite local, de uma forma de angariar recursos dentro daquele momento. É claro que, assim, a insatisfação vai crescer. Por quê? Porque novos impostos são criados, onerando ainda mais essa sociedade de classe média baixa. Vai ter um claro favorecimento para a parcela no Brasil vinda de Portugal. Os comerciantes portugueses vão começar a ter privilégios em relação aos comerciantes brasileiros. Vai aquele momento de deslumbramento, aquele impacto com a chegada da família real, vai automaticamente se transformando num crescente desgosto, inclusive numa crescente xenofobia. O sentimento anti-lusitano começa a ganhar força, porque a associação ela é imediata, né?
chega a família real, chega a corte portuguesa e elevam-se os impostos, e os comerciantes portugueses passam a ter privilégios, a população brasileira, logicamente, a população local, logicamente, vai começar a substituir esse encantamento por um sentimento de revolta. Em 1815, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves, então deixa definitivamente de ser uma mera colônia, passa à categoria de Reino Unido, e automaticamente o Brasil passa a ter uma importância fundamental no Império Ultramarino Português. De uma maneira bem resumida, todas essas ações iniciais e essas medidas tomadas por Dom João vão dar início a um processo de independência do Brasil que acaba culminando lá em 1822. Ok? Antes de eu mudar para o próximo slide, e aproveitando esse raciocínio da questão econômica, só um comentário adicional. Como Dom João precisava justificar os ganhos dessa corte, ele começa a criar uma série de cargos, uma série de postos de trabalho para esses membros da corte. Muitos destes postos de trabalho sem nenhuma função prática, apenas para justificar o salário frente à sociedade. Por isso que, historicamente falando, começa a se criar uma ideia de funcionário público não trabalha, funcionário público é vagabundo, funcionário público recebe dinheiro sem grande esforço. Essa ideia que durante muito tempo esteve presente na história do Brasil começa a ser formatada nesse momento da história, quando Dom João VI cria uma série de cargos para colocar membros da nobreza portuguesa, da corte portuguesa, justamente para justificar os ganhos, para evitar possíveis revoltas populares. Bom, nesse contexto, externamente, Dom João VI adota uma postura agressiva. Por mais que a figura do Dom João VI tenha sido apresentada como uma figura pacífica, ou mesmo até uma figura bobalhona, o Dom João VI era um governante com visão. O Napoleão mesmo, em suas memórias, escreveu da forma como o príncipe português o enganou. Quando chega ao Brasil, adota uma política externa agressiva. Invade a Guiana Francesa, numa espécie de retaliação à invasão francesa ao território português. Invade a Cisplatina, ao sul do Brasil. A invasão da Cisplatina, para você se situar, a Cisplatina é o que hoje é o Uruguai, tá? Então invade a Cisplatina, avançando sobre os domínios espanhóis, muito incentivado pela Inglaterra. A Inglaterra tinha interesses naquela região, então sugere ao Dom João VI uma invasão militar do território da Cisplatina, né? E como a Espanha estava sob domínio francês, a ação ficou mais facilitada, né? Mas essas atitudes agressivas do Dom João na política externa acabaram, logicamente, tendo algumas consequências, né? Internamente, a situação do Dom João começa a ser uma situação instável. O que eu quero dizer com isso? O Sul prosperava, enquanto o Nordeste sofria com a seca. A elite brasileira começava a acumular prejuízos, principalmente porque o Haiti e os Estados Unidos começaram a retomar suas exportações de cana-de-açúcar, de algodão. Todos dentro do Brasil, todos dentro do Brasil nesse momento começavam a sofrer com a alta carga tributária e automaticamente gerou-se um cenário de tensão. Lógico que nesse cenário de intensa cobrança tributária, nesse cenário de privilégios para os portugueses que estavam no Brasil, a insatisfação popular começa a ganhar força. E, dentro desse contexto, em 1817, surge a primeira revolta do período joanino.
a Revolução Pernambucana de 1817, tá? Nesse contexto, vamos relembrar, o Nordeste se ressentia muito com a transferência da capital. Em Pernambuco, havia toda a problemática do fim da atividade açucareira, ou melhor, da diminuição considerável da atividade açucareira no século XVII, após a expulsão dos holandeses, e automaticamente começa a se gerar em Pernambuco um sentimento anti-lusitano, mas também um movimento contrário à presença da corte portuguesa. Porque começaram a entender que a presença da corte portuguesa era ruim para o Brasil. Então a elite local começa a defender um ideal definitivamente anticolonial, liberal, não anti-escravista, né? A escravidão não era pauta de discussão naquele contexto. Começa a se organizar um cenário de conspiração para a tomada de poder em Pernambuco, nos quartéis, nos seminários de Olinda, em lojas maçônicas, em sociedades secretas, a ampla participação, inclusive uma observação, a ampla participação de membros da Igreja Católica nessa revolução levou a Revolução Pernambucana a também ser conhecida como a Revolução dos Padres. Um dos nomes mais importantes da Revolução Pernambucana foi justamente o do Frei do Amor Divino Caneca, o do Frei Caneca, né, que se envolveu diretamente no movimento. O movimento ganhou força, ali em Recife, principalmente. Os revoltosos conseguiram depor o governo, conseguiram tomar o poder, ficaram à frente do poder provincial por cerca de 74 dias, conseguiram apoio popular, então prometeram a alforria dos escravos, prometeram o aumento salarial para os militares que participassem, prometeram extinguir os títulos de nobreza que haviam sido instituídos em Pernambuco. Então foi um movimento, a Revolução Pernambucana teve a sua importância por alguns aspectos muito pontuais. Primeiro, foi o primeiro movimento que demonstrou claramente a insatisfação da população brasileira contra a presença dos portugueses após a chegada da família real, após a chegada da corte portuguesa. Então, mostrou claramente a insatisfação com diversas das medidas tomadas por Dom João VI. Outro ponto importante, a invasão sobre a Guiana Francesa fez com que se recrutasse de maneira obrigatória boa parte dos homens nordestinos. E isso gerou não só um medo, como gerou uma insatisfação por parte da população local, por terem que lutar num conflito ou participarem de uma ação militar que não era propriamente da sua responsabilidade. Ok? E dentro deste movimento, logicamente, o movimento precisava ser sufocado, né? Se a Revolução Pernambucana tivesse um êxito, se a Revolução Pernambucana tivesse uma autonomia da forma como chegaram, inclusive, a conquistar o governo, isso seria perigoso em relação às outras províncias, né? Porque as outras províncias poderiam seguir o modelo. E aí, o Dom João VI reprime o movimento com violência. Contrata tropas mercenárias. E eu gostaria, você que está assistindo o vídeo, minha galerinha do segundo B que está comigo aqui ao vivo agora, eu gostaria que você percebesse a relação existente. Essas revoltas geravam a necessidade de ampliar a repressão. Como o Brasil não tinha uma ampla força militar constituída, necessariamente iria se contratar mercenários para sufocar essas revoltas. A contratação de mercenários, na sua maioria ingleses, a contratação de mercenários gerava a necessidade de aumentar impostos para contratar essas tropas. O aumento de impostos gerava uma maior insatisfação popular e gerava mais revoltas. Está tudo interligado. É preciso que você consiga fazer essa análise macro, porque está
todos os eventos acabam se interligando. Estouram revoltas, é necessário reprimi-las. A repressão gera a contratação de mercenários. A contratação de mercenários gera a elevação de impostos. A elevação de impostos gera mais insatisfação e mais revoltas. É um círculo vicioso nesse contexto. O fato é que o movimento realmente foi reprimido de maneira violenta. O movimento da Revolução Pernambucana foi um movimento híbrido. Ele envolveu participantes da elite local, da classe média e das camadas populares, ao mesmo tempo. Os principais líderes foram presos e executados. O Frei Caneca, por ser, logicamente, religioso, acaba sendo anistiado, enquanto outros tantos acabaram sendo fuzilados. Bom, a Revolução Pernambucana mostra uma insatisfação crescente ao governo do Dom João VI. Passa 1818, 1819, chega 1820. E em 1820 ocorre algo que vai mudar os rumos da história do Brasil, que é muito melhor do que física. Bom, o que acaba acontecendo? Em 1820, estoura em Portugal a Revolução Liberal do Porto. E a Revolução Liberal do Porto, ela traz uma consequência imediata para a política brasileira. Vamos entender, tá? Em 1815, naquele contexto, deixa eu olhar para você direto nessa parte, tá? Só para eu construir aqui com você o raciocínio. Em 1815, chega ao fim a Era Napoleônica. Napoleão derrotado definitivamente, vem ali o Congresso de Viena, vem ali Santa Aliança, a ideia do regresso conservador, vem ali as antigas dinastias retomando o poder na Europa, uma reconfiguração europeia. Bom, Portugal. Quando chega ao fim a Era Napoleônica, Portugal passa a ser comandado por um representante do parlamento inglês. Um representante inglês assume o controle político de Portugal. Num primeiro momento, ok, algo imediato para aquele contexto. Mas, com o passar dos anos, essa situação política começa a gerar insatisfação. Tanto entre a nobreza, quanto entre a burguesia lusitanas. A burguesia e a nobreza portuguesas começam a entender que era uma situação que precisava ser mudada. Em 1820, a partir da cidade do Porto, estoura uma revolta, que na verdade foi uma revolução, envolvendo burguesia e nobreza de Portugal, no sentido de expulsar o representante inglês e reconduzir ao trono o herdeiro legítimo do trono português. Aonde estava o herdeiro legítimo? O herdeiro legítimo do trono português estava no Brasil. Era o Dom João. E aí, logo após o êxito da Revolução, começa-se a exigir o retorno do Dom João e da família real portuguesa a Portugal. Por que a Revolução é conhecida como a Revolução Liberal do Porto? Porque os princípios do liberalismo político e econômico são adotados neste processo. E, como consequência da Revolução, surge uma nova Constituição para Portugal. Nessa Constituição de princípios liberais, aceitando retornar ao trono português, Dom João automaticamente também aceitaria se submeter à nova Constituição. E falando em termos muito básicos, politicamente, a Constituição que é redigida vai subordinar o poder executivo ao legislativo. Falando menos difícil, essa nova Constituição portuguesa
implementavam uma política muito aos moldes do que acontecia na Inglaterra, onde o rei reina, mas não governa. Em Portugal, se aceitasse voltar a Portugal, Dom João VI aceitaria assinar a nova Constituição e se submeter ao parlamento português, ao legislativo português. Bom, naquela situação são dadas duas opções ao Dom João. Ou retorna e assume com o trono legitimamente, restaurando a dinastia de Bragança, mas com poderes limitados, ou não aceita, não regressa e perde o trono. Dom João, em meio àquela situação, resolve voltar. Mas resolve voltar deixando no Brasil um representante. Ou seja, resolve voltar a Portugal, mas deixa no Brasil o herdeiro legítimo do trono, o seu filho mais velho, Pedro, naquele contexto. Então, nesse contexto, o Dom João, para manter a família de Bragança na sucessão natural ao trono português, resolve voltar, regressa com a Carlota Joaquina, regressa com parte, logicamente, da família real, mas deixa no Brasil seu filho mais velho. Deixa o Pedro como representante político da coroa portuguesa aqui no Brasil. O retorno do Dom João tinha, logicamente, um propósito por parte da nobreza e da burguesia portuguesas. Se você se lembra, aquele momento pós-era napoleônica gerou uma ideia conservadora regressista na Europa, de recondução das antigas dinastias, das antigas famílias e de recolonização das antigas colônias. É isso aí. A nobreza e a burguesia de Portugal queriam não apenas o retorno do Dom João VI, não apenas limitar politicamente os poderes do Dom João VI naquele momento, como queriam também recolonizar o Brasil. Voltar a implantar o pacto colonial no território brasileiro. E, logicamente, reimplantar o pacto colonial seria perder uma autonomia conquistada nos últimos 13 anos. Em 1821, Dom João regressa para Portugal, deixa Pedro aqui. O regresso de Dom João, inclusive, só para a gente finalizar essa parte, o regresso de Dom João cercado por grande tensão, né? O Dom João, como ele havia feito em 1808, ele faz novamente em 1821. Ele limpa os cofres do Banco do Brasil, levando esses recursos econômicos dentro dos navios para Portugal. A elite do Rio de Janeiro fica sabendo do que acontece com seus investimentos no Banco do Brasil e vão ao porto tentar prender o Dom João e, de alguma forma, impedir que ele fugisse. Pedro, à frente das tropas mercenárias que havia contratado, garante a fuga do seu pai, garante a fuga da sua mãe e da família real. Mas eu gostaria de fechar esse vídeo, de fechar essa aula, com uma análise muito importante. Dom João sabia que aquele cenário, cedo ou tarde, iria resultar na independência do Brasil. Por que que isso é tão visível? Porque quando ele vai embarcar, ele fala uma frase para o Pedro que é muito significativa. Ele fala para o Pedro a seguinte frase: filho querido, antes o Brasil tornar-se independente para ti, que me deve obediência, do que tornar-se independente para qualquer aventureiro. Então, isso já deixa muito claro que, na visão política do Dom João, a independência do Brasil era questão de tempo. E que antes o Brasil tornasse independente para o filho dele,
que, como ele mesmo disse, lhe devia obediência, do que para qualquer aventureiro, haja visto o que aconteceu na Revolução Pernambucana de 1817. Então, bom, o que acontece a seguir, logicamente, vai ficar para o próximo vídeo dessa nossa playlist de período joanino. Então, um salve para geral, tudo de bom. Lembrando que história é Conrad Brito, que história é melhor do que física e que é sem massagem, pai. Fui!